Nesse vídeo nós vamos conversar sobre dois temas importantes que todo cristão precisa vencer diariamente na sua vida. Afinal, a procrastinação e a preguiça podem estar te afastando de viver aquilo que Deus preparou para você. Nós precisamos sempre nos lembrar que a nossa vida cristã não se resume somente em práticas espirituais e ministeriais dentro da igreja. Tudo isso é muito importante, fundamental e essencial. Mas a nossa vida de forma geral é um instrumento de adoração a Deus. O nosso trabalho, os nossos compromissos financeiros, profissionais, familiares, os nossos afazeres dentro de casa, os hábitos que nós temos, tudo isso de certa forma aponta para a compreensão de uma vida que adora ao Senhor. E além disso, aqui no canal nós falamos muito sobre leitura da Bíblia, leitura de livros cristãos, e se você tem preguiça ou é uma pessoa que procrastina demais, você provavelmente não vai conseguir nem ler a Bíblia e também muito menos conseguir ler livros cristãos que vão te ensinar muito a respeito de jornada de fé e edificar a sua jornada cristã aqui na Terra. Então acho que esse é um tema super pertinente. No meio cristão é um tema muitas vezes pouco falado, mas que eu quero te trazer aqui uma reflexão prática e direto ao ponto para que nós possamos juntos crescer e vencer esses problemas, tá bom? Crescer nessa área de ser mais produtivo, viver o chamado de Deus e vencer a preguiça e a procrastinação. Eu trouxe aqui dois versículos, você está vendo aí na tela, para a gente iniciar essa nossa reflexão. Provérbios capítulo 10, versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 13, 4 nos diz: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Ambos versículos nos apontam para uma única compreensão. Pois aquele que deseja e nada faz, aquele que deseja e é preguiçoso, nada vai alcançar. Agora aquele que é diligente, que trabalha, que faz o que precisa ser feito, esse com certeza alcançará riquezas que estão descritas na palavra. E a gente sabe que essas riquezas elas vão também estar além do simples fator financeiro, né? Mas também de uma prosperidade que engloba vários outros pontos. Porque, para mim, a grande compreensão de tudo isso aqui é entender que a nossa vida é um instrumento de adoração ao Senhor. Logo, o seu trabalho, os seus projetos, aquilo que você faz, principalmente com o seu tempo. Que tempo, os principais presentes que Deus nos concede, é sem dúvida alguma uma forma de glorificar o Senhor. É extremamente importante, porque se você usa o seu tempo de forma devida, inteligente, diligente, fazendo o que deve ser feito, desenvolvendo as habilidades e os talentos que Deus depositou sobre você, você com certeza vai conseguir alcançar não somente algo financeiro, nessa riqueza que nós comentamos, mas uma prosperidade abundante, de dons à parte do Senhor, de realmente viver coisas novas. A própria palavra nos diz, né? Jesus nos conta a parábola do homem que recebeu ali um talento e ao invés de multiplicar esse talento como seus outros colegas, ele decidiu guardar e não fazer nada com ele. E por conta disso, inclusive, ele é repreendido. Então a palavra por si só sempre nos aponta para a compreensão de que nós precisamos ser pessoas ativas, tá? E eu não falo aqui de você se sobrecarregar, mas de você entender o que Deus quer que você faça e a partir disso fazer o que deve ser feito. Eu falei aqui com você que nós falamos muito no canal sobre leitura da Bíblia, leitura de livros cristãos. Eu tenho certeza que Deus se alegra quando você separa uma parte do seu dia para fazer uma leitura bíblica, para estudar a palavra, para ler um livro que foi escrito talvez por um grande homem de Deus e dessa forma também crescer espiritualmente falando. Só que você só vai conseguir fazer isso quando você deixar essa preguiça, essa procrastinação de lado. Que na sua essência, definição simples é preguiça, a aversão ao esforço e a falta de vontade de agir que vai te deixar na inatividade. Agora, a procrastinação é você adiar voluntariamente as tarefas que precisam ser feitas. Então, o preguiçoso nada faz, ele fica paralisado por conta da preguiça. Agora, o procrastinador é aquele que entende o que deve ser feito, mas não faz o que deve ser feito. Então, por exemplo, ao invés do procrastinador ler um livro cristão que vai edificar a fé dele, ele vai talvez passar o tempo que ele poderia estar lendo na rede social, mexendo no celular, porque ele troca uma atividade por outra. Ele troca a atividade desafiadora, mas que traz frutos reais, por uma atividade simples, fácil, prazerosa, mas que não traz talvez frutos reais para a sua vida. Então, na essência, essa é a definição de cada coisa. E vamos ser bem sinceros, está muito conectado, está muito ligado.
tanto preguiçoso como procrastinador, como nós já vimos na leitura do versículo inicial nesse vídeo, estarão como aqueles que somente pensam ou planejam. As suas mãos estão vazias, as suas mãos estão ociosas, sem nada a fazer. Aquilo que é realmente precioso e valioso que deve ser feito, eles acabam deixando de lado. E aí, para a gente tornar isso aqui prático, o que eu decidi fazer? Pegar um pouco da minha experiência, do que eu já li em livros aqui a respeito desse assunto e compartilhar com você possíveis soluções para a gente resolver esse problema, tá? Eu trouxe aqui de forma muito simples, gente, 3 regras. A primeira regra é a regra 80-20, que na sua essência diz que nós precisamos destinar os nossos esforços em atividades que são extremamente importantes, ou seja, 80% dos nossos esforços precisam ser destinados em 20% das tarefas as quais nós realizamos no dia. O que essa regra quer dizer? Nós temos várias atividades ao longo do dia, mas poucas dessas atividades realmente são importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento. Isso traz para a gente o senso de prioridade. É isso que essa regra quer dizer. Você precisa ter prioridade na sua vida. Cristão, você precisa priorizar aquilo que é importante para o cumprimento da sua missão aqui na Terra e para que você possa ser um instrumento que glorifica e adora o Senhor através daquilo que você faz. Então, tira o excesso, tira aquilo que é superficial e foca o seu esforço naquilo que é importante, que vai cumprir o chamado de Deus para a sua vida. A outra regra é a regra dos 2 minutos, que consiste em você facilitar ao máximo o início de uma atividade. Se você quer começar a ler livros cristãos, mas não consegue, facilita isso. Começa se comprometendo a ler uma página por dia. Toda vez que você inicia um hábito e esse hábito ele tem um início de 2 minutos, algo prático e fácil de ser feito, você tem chances muito maiores de continuarem fazendo aquela atividade. Vai ler a Bíblia? Começa lendo alguns versículos, estudando um versículo que seja. Todo início simplificado e facilitado permite com que você consiga avançar e consolidar aquilo de forma construtiva. E a terceira regra é a regra OP, que eu gosto de dizer que é a regra da organização e do planejamento, porque tudo na nossa vida, principalmente como um cristão, precisa ter organização e planejamento. A própria palavra nos aponta para essa importância e você não pode ter uma vida desorganizada. Então, organize o seu dia, o seu tempo, entendendo o que é importante, facilitando o máximo o início daquilo que deve ser cumprido e glorificando a Deus, vencendo a preguiça e vencendo a procrastinação. Decidi deixar aqui para você também 2 ferramentas que eu uso no meu dia, que me auxiliam nesse processo, que é o Todoist, que é uma lista de tarefas, onde você consegue listar ali um checklist de tudo aquilo que você precisa fazer, e o Google Agenda, que é um calendário online para você colocar todos os eventos importantes, compromissos, reuniões e afazeres do seu mês. Então, 2 ferramentas que me auxiliam bastante, que me fazem ter visualmente, de forma organizada e planejada, as minhas prioridades que devem ser realizadas. Tenho certeza que se você colocar isso em prática, você vai conseguir, assim, realmente avançar muito, vencer a preguiça e vencer a procrastinação, tá bom? E para a gente fechar, eu quero deixar aqui também a indicação do nosso material de estudo bíblico, a Bíblia de Estudo do Novo Testamento, para você que quer estudar os 27 livros do Novo Testamento cristão através de uma Bíblia de estudo online. O link vai estar aqui na descrição do vídeo para você acessar mais informações e também conseguir estudar esse material na sua casa, tá? E agora eu conto, claro, com a sua contribuição nesse vídeo. Se você acha que isso aqui é interessante, uma reflexão prática, um assunto do dia a dia que nós precisamos vencer conforme a Bíblia nos aponta, deixa aqui o seu comentário, aperta o botão do gostei, compartilhe esse vídeo com mais uns 2 amigos e não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa trazer muita clareza ao seu coração para que você vença a preguiça, para que você vença a procrastinação e para que você adore ao Senhor através da sua rotina, através da sua vida de forma geral. Deus te abençoe, a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal. Até mais.